Olá, eu sou o professor Pinho do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina e tutor do Programa de Educação Tutorial PET Matemática dessa universidade. Nós vamos apresentar aqui para vocês alguns problemas olímpicos, essencialmente problemas de geometria. Cada vídeo terá uma apresentação, um problema. E nós não vamos apenas apresentar o problema, resolver o problema, nós vamos também mostrar a teoria que está por trás, o método usado para a resolução do problema, e caso seja um problema original, nós vamos mostrar como esse problema surge. Certo? Bem, então, hoje nós vamos apresentar um problema que nós criamos, de fato, para uma Olimpíada Regional de Matemática de Santa Catarina, mas que nunca foi usado. Ele trata de congruência de triângulos. Vejamos o problema. O problema diz o seguinte: na figura, ABCD é um quadrado e os pontos M e N são pontos médios dos lados CD e AD, respectivamente. O que a gente sabe ainda é que os três triângulos sombreados ali no topo, no canto esquerdo superior do quadrado, eles são congruentes, e cada um tem área 1. O que se pede é calcular a área do quadrado. Uma observação antes de continuar é que todo esse vídeo, o texto do vídeo é autoexplicativo. Eu vou falar algumas coisas, apontar os pontos principais, mas vocês podem parar a cada instante a apresentação para ler o que está escrito. Bom, como esse problema fala em congruência, nós vamos recordar e destacar alguns resultados sobre congruência de triângulos. Então vejamos a definição que nós temos de congruência de triângulos. Dois triângulos, por definição, né? Porque eles são congruentes se e somente se for possível estabelecer uma correspondência 1 a 1, que a gente pode dizer que é uma correspondência biunívoca, entre seus vértices, de modo que ângulos de vértices correspondentes sejam congruentes, e lados com extremidades de vértices correspondentes também sejam congruentes. Como vocês podem ver na figura, a correspondência aqui não está muito escrita explicitamente, mas o A seria o correspondente ao D, o B ao E e o vértice C ao F. E aí vocês veem as congruências pela marca que está sendo feita aqui. Tá? Então essa é a definição C e somente C. Vamos ver simbolicamente como é que a gente lê isso, né? Simbolicamente nós temos, né? Você realiza uma correspondência entre os vértices, estabelece, digamos, e aí você tem que verificar o ângulo A congruente ao ângulo D, o ângulo B congruente ao ângulo E, o ângulo C congruente ao ângulo F, estabelecida essa correspondência, AB congruente a DE, o lado BC correspondente ao lado EF, o lado AC correspondente ao DF, congruente ao DF, e se isso tudo acontecer, nós teremos a congruência dos triângulos. Reciprocamente, se os triângulos são congruentes, isso aqui tudo deve acontecer. Vamos entender melhor essa questão da congruência e como ela é usada na prática matemática, né? Nos problemas de geometria. Bom, essa observação é importante aqui. Repara que escrever congruência, ângulos congruentes ou lados congruentes, é equivalente a escrever igualdade de ângulos, de medidas de ângulos e igualdade de medidas de lados. Tá? Porque ângulos são congruentes se e somente se eles tiverem a mesma medida, e lados são congruentes, os segmentos congruentes, se e somente se eles tiverem a mesma medida. Então, a nossa definição vai ficar simbolicamente assim. Tá? Eu estabeleço uma relação entre os vértices de cada triângulo, né? De maneira que os vértices correspondentes tenham medidas de ângulos iguais e os lados com extremidades correspondentes sejam segmentos com medidas iguais. Vamos trabalhar mais com a igualdade de medidas. Agora nós temos uma observação que é muito importante, tá? Que diz o seguinte: toda definição é uma dupla implicação, é bicondicional. As condições da parte esquerda, vejam bem, né? As condições da parte esquerda da notação simbólica acima, eles são suficientes para que os triângulos sejam congruentes. Reciprocamente, se esses triângulos são congruentes, tudo isso aqui acontece no lado esquerdo. A implicação da esquerda para a direita, ela tem um significado mais teórico, tá? Para uso teórico, porque assim, na prática ela é muito pouco econômica. Econômica em que sentido? Você precisa saber muita coisa. Você precisa saber 3 medidas de lados em cada triângulo,
Portanto, 6 medidas e 2 medidas de ângulos em cada triângulo. Por que duas? Porque tendo 2 medidas de um ângulo, o terceiro, automaticamente você sabe qual é, porque a soma dos ângulos de um triângulo em qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, você precisa saber 6 medidas de lados e 4 medidas de ângulos. E, além disso, você tem que verificar 3 igualdades mais 2, 5 igualdades. Portanto, você precisa conhecer 10 medidas e 5 igualdades para garantir a congruência dos triângulos. Isso, na prática, não é muito prático. Na prática, não é prático. Como assim? Bom, então, vamos voltar aqui a nossa relação. A implicação da direita para a esquerda só vai ser prática se a gente já conhecer algumas dessas igualdades. E isso vai ser possível através dos casos de congruência, são teoremas de congruência de triângulos. Assim é que se trabalha na prática mesmo, né? Você conhecidas algumas congruências, usando os casos de congruência, a gente garante a congruência dos triângulos e aí conseguimos obter as outras igualdades que nós não conhecíamos. Vamos olhar para os casos de congruência primeiramente, para depois entender como é que vai funcionar. Bom, a ordem do raciocínio é essa, né? Você tem os casos de congruência que você descobre de alguma maneira, quer dizer, você tem alguns dados por hipótese, isso vai garantir a congruência dos triângulos e você já sabe nessa congruência quem são os vértices correspondentes. A partir daí, então, você vai descobrir aquelas igualdades que você não sabia lá na sua hipótese. Vamos ver esses casos de congruência. Os casos de congruência são 3, são teoremas. Tá? Quais são esses casos? Então, nós vamos apresentar aqui já depois um exemplo que eu vou dar para vocês. É o caso lado, ângulo, lado, chamado lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, lado, lado. No caso lado, ângulo, lado, vocês podem ver o desenho. Né? Que nós temos? Nós temos 2 lados, respectivamente congruentes em cada triângulo, formando ângulos, respectivamente congruentes. Vejam a ordem lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Essa ordem é muito importante nesse caso de congruência. Tá? Reparem que o que você precisa são 3 medidas em cada triângulo, portanto, são 6 medidas e 3 igualdades. Então, você precisa de 6 medidas e 3 igualdades, isso é mais econômico. Com isso, você garante a congruência dos triângulos. O outro caso é o ângulo, lado, ângulo. Você precisa agora ter 2 ângulos em cada triângulo, respectivamente congruentes a ângulos no outro triângulo, adjacentes a um lado congruente em cada triângulo. De novo, você vai precisar de 3 medidas, 2 de ângulo e 1 de lado em cada triângulo, e 3 igualdades. E o terceiro caso é o caso lado, lado, lado. Você conhece os 3 lados de cada triângulo, você sabe as igualdades desses lados, e de novo você precisa verificar então as 3 medidas, né? Apenas 3 medidas em cada triângulo, tá? E as 3 igualdades. Ok? Então, uma observação importante é que, veja bem, o primeiro caso fala de 2 lados e um ângulo, o segundo caso de 2 ângulos e um lado, e o terceiro caso de 3 lados. A primeira observação que tem que ser feita, isso não está muito, a gente não está chamando atenção bem aqui, é que um caso de lado, lado, ângulo, por exemplo, não implica incongruência. Você precisa ter essa ordem de lado, ângulo, lado, para garantir a congruência. O caso com 2 ângulos e um lado não interessa a ordem, na verdade. Porque se você conhece 2 ângulos, você conhece os 3 ângulos do triângulo, e aí tudo cai nesse caso ângulo, lado, ângulo. E o caso lado, 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 os 3 lados é ele mesmo. O que falta aqui? Ângulo, ângulo, ângulo. Ângulo, ângulo, ângulo não é caso de congruência, não implica incongruência. Tá? Vai implicar em semelhança, mas não congruência. Vamos ver um exemplo de uso de um desses casos de congruência para vocês entenderem muito bem o que está acontecendo. Então, aqui na figura abaixo, nós temos 2 segmentos, vejam bem, né? 2 segmentos que são congruentes. Tá? Aqui já está tudo desenhado, mas vocês vão ver direitinho. AB e CD em preto aqui. São 2 segmentos por hipótese congruentes e paralelos. O que se pede para mostrar é que BC e AD, os segmentos BC e AD, também são congruentes e paralelos. Eles foram desenhados BC e AD em linha vermelha e também desenhamos o AC em vermelho. Bom, então nós consideramos esses 3 segmentos em vermelho nessa figura, e agora nós vamos observar que temos 2 triângulos formados. O que vai acontecer com esses 2 triângulos? Eles têm AB no triângulo ABC, é congruente a CD no triângulo CDA. Esses ângulos
marcados em verde, o BAC e o DCA, eles vão ser congruentes, por quê? Porque eles são alternos internos relativamente às retas AB e CD, que são paralelas. Pelo teorema das paralelas, eles têm que ser congruentes. Finalmente, o lado AC, ou CA, é um lado comum aos dois triângulos. Então, nós vamos ter o caso de lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado, e, portanto, os dois triângulos são congruentes. Veja bem que o que a gente conhece de cada triângulo é um lado, um ângulo, e o outro lado que é comum. Como consequência dessa congruência, aí sai da definição, né? Nós vamos obter as coisas que nós não tínhamos antes. Por exemplo, os terceiros lados, que nós não sabíamos quem eram. O BC era o terceiro lado não conhecido do triângulo ABC, e o AD, que é o terceiro lado do triângulo CDA. Eles vão ter que ser congruentes. Já provamos uma parte do que se pede. Outra coisa, e não está marcado aqui, são esses ângulos aqui, o ângulo ACB e o ângulo CAD. Eles não estão marcados, eu estou botando o cursor só para mostrar o ACB e o CAD. Esses ângulos também vão ser congruentes como consequência da congruência dos triângulos. Por quê? Porque eles são opostos a lados que a gente já sabia que eram congruentes. Então, eles vão ser os ângulos congruentes. Ora, eles são dois ângulos alternos internos relativamente às retas BC e AD, e essa transversal AC. Se eles são congruentes, como consequência do teorema das paralelas, BC e AC também tem, BC e AD, desculpe, tem que ser paralelos. E aí está terminado essa demonstração. Uma coisa que tira também, a gente tira da congruência e não usamos aqui na demonstração, porque não é necessário, é que o ângulo no vértice B, que é o ângulo ABC, e o ângulo no vértice D do outro triângulo, o ângulo CDA, eles também vão ser congruentes. Nós não usamos isso, não foi preciso. Certo? Bom, vamos voltar ao nosso problema de novo, de geometria, está aqui ele anunciado novamente, e agora eu coloquei aqui como sendo um problema, em termos de Olimpíada, como um problema nível 2 ou nível 1, possivelmente mais nível 2 ou nível 3, possivelmente mais nível 3, porque ele é um pouco, tem uma certa sofisticação que nós já vamos comentar agora. Aqui está de novo enunciado, vocês estão vendo, os três triângulos são dados aqui no topo, não estão desenhados. Repara bem como é que eles estão desenhados. Nós temos o ponto M, ponto médio de CD, o ponto N, ponto médio de AD. Esses pontos E e F não está muito claro o que eles são. Eles estão apenas desenhados aqui e a gente diz que os triângulos são congruentes. Tá? Agora, a gente não sabe nada sobre a correspondência entre os respectivos vértices. Não sabemos. E aí tem uma certa sofisticação ao problema. Então, nós temos aqui a resolução, e nós vamos fazer nessa resolução algumas observações que são importantes. Tá? Veja bem. Primeira coisa é que não é muito comum, não são comuns, na verdade, problemas de geometria que são dados como hipótese de triângulos congruentes. A hipótese de cara já dá que os triângulos são congruentes. E aí nós não podemos assumir nada a partir da figura. Olha a figurinha aqui embaixo. A gente sabe que os três são congruentes, mas não sabe quem corresponde a quem, que ângulo corresponde a qual ângulo. Por mais a figura está bem feita, por mais óbvio que pareça, você não pode assumir. Por exemplo, aqui eu faço um comentário. Esses dois triângulos. Você olha para os dois e diz, eles são congruentes? E se forem congruentes, quem corresponde a quem? Você não pode dizer nada só da figura. Você teria que ter mais alguma informação. Tá? Os triângulos até parecem equiláteros, mas não são. E agora aqui eu vou mostrar para vocês, né, o que de fato, quem vai corresponder a quem. Se a gente marcar as medidas aqui, reparem que eu estou marcando meio aleatoriamente, mas aí usando o GeoGebra a gente pode ver quem corresponde a quem. Então esse lado corresponde a este, de mesma medida, o de 2,07 corresponde ao outro, 2,12 corresponde a esse terceiro lado aqui. E aí você então sabe quem são os vértices correspondentes. Tá? Por exemplo, esse vértice aqui que não está nomeado, ele é vértice de um segmento de um lado de comprimento 2,1 e de um lado de comprimento 2,12. Só pode ser correspondente a esse aqui, certo? E assim por diante. Esse outro vai corresponder a esse aqui e esse pretinho a esse pretinho. Mas isso você só pode garantir depois de ter alguma informação. No caso, a informação foi dada aqui pelo GeoGebra, mas num problema mais teórico, você tem que ter essa informação de alguma maneira. Então, não se pode assumir nada, em princípio. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer, e aqui tem um comentário que então a gente começa a resolução de fato, que é a seguinte,
Nós vamos ter que descobrir quem corresponde a quem aqui, tá? A figura. Então, como é que começa? Como é que a gente vai começar aqui? Parece que tem pouquíssima informação. Na verdade, tem uma informação, é que dm é igual a dn em comprimento, porque a gente sabe que são pontos médios, m e n pontos médios de lados do quadrado. Então, isso eu tenho. Tá? Se os triângulos são congruentes, os ângulos opostos, respectivamente, a esses lados, ou seja, seria o ângulo aqui, ó, DEN, e o ângulo DFM, devem ser congruentes, mas eu não sei nada mais sobre eles. Eu não sei nada sobre esse triângulo também. Algumas outras coisas você pode dizer, por exemplo, bom, esse lado, o lado DF do triângulo de cima, do triângulo DMF, ele não pode ser congruente a esse lado DE do triângulo DNE. E como este lado DN é igual a DM, então esse lado só vai poder ser congruente a esse. Tudo bem, isso é ótimo, a gente já tem alguma relação importante, mas ainda não resolve tudo. Eu vou mostrar para vocês primeiro a saída que a gente tem para começar, né, descobrir ângulos. Então, nós notamos que aqui os ângulos DEN, tá, e FEN, então os ângulos que eu estou mostrando aqui com o cursor, eles são o quê? Adjacentes suplementares. Tá? Veja que é uma informação que está escrita lá anteriormente, mas eu não comentei, é que os pontos D, E e F é implicitamente dado. D e F são colineares. Por que são colineares? Se eles não fossem colineares, eu não teria aqui um triângulo, eu teria um quadrilátero D, E, F, M. O enunciado fala de 3 triângulos. Então, eles são colineares. Se eles são colineares, esses dois ângulos DN e o FN são adjacentes suplementares. Tá? Além disso, o ângulo DEN ele é um ângulo externo relativamente a esse triângulo FEN. E, portanto, pelo teorema do ângulo externo, a sua medida é maior que o ângulo do ângulo FNE e do ângulo EFN. Logo, se ele tem medida maior que esses dois ângulos, ele só pode ter a medida igual ao seu adjacente suplementar. Como eles são adjacentes suplementares e têm a mesma medida, eles têm que ser iguais aqui, a 90 graus, e a gente descobriu que os triângulos, então, são todos triângulos retângulos, e a gente pode até marcar isso aqui, tá? Vamos deixar marcado, embora vá ficar um pouquinho poluído aqui na figura, mas vai aparecer isso, as duas medidas, ok? Vamos lá, vamos deixar aqui marcadinho. E, portanto, o terceiro triângulo DFM também tem que ser um triângulo retângulo. Mas onde é que está o ângulo reto? Claro que está meio na cara, mas mesmo assim você não pode assumir. Qual é o raciocínio? Esse ângulo de 90 graus, o DEN, ele é oposto ao lado DN, que é metade do lado quadrado. Nesse triângulo de cima, metade do lado quadrado é DM. Portanto, o ângulo oposto a ele, esse aqui, tem que ser o ângulo de 90 graus, que eu vou marcar também agora aqui. Tá? Foi marcado. Tá lá. Não, eu marquei errado. Vou marcar de novo, às vezes o GeoGebra dá essas coisas assim, mas agora com mais cuidado. Pronto. Então temos aqui um outro ângulo 90 graus. Qual é o próximo passo que a gente vai ter que ainda resolver? Bom, eu já falei um pouquinho, né? O lado DF do triângulo DFM, ele não pode ser igual ao lado DE do triângulo DEN. Logo, ele só pode ser, sua medida, igual a essa medida de cá. Tá? Então, nós já sabemos quem corresponde aqui nesses dois triângulos. Esse lado DE tem que corresponder ao MF. E o triângulo, esse triângulo aqui à direita embaixo, mais embaixo, o ENF. Esse triângulo, ele compartilha este lado com o triângulo da esquerda, o DN. Que mais que a gente sabe? A gente sabe que, oposto ao ângulo 90 graus, tem que ter lados respectivamente congruentes. Portanto, o DN, ou ND, se quiser, tem que ser igual a NF, que é metade do lado quadrado. E, portanto, a gente sabe, então, quem é quem aqui. Sabemos, então, que DE tem que ser igual a FE. E aí está tudo resolvido, tá? O fato desses dois triângulos serem congruentes e a gente descobrir como é que é a relação, também nos mostra que NE é a bissetriz desse ângulo DNF, ou seja, o ângulo FNE tem que ser igual ao ângulo DNE, tá? Bom, e agora? Agora como é que a gente vai poder
continuar isso aqui, esse raciocínio. Então, vamos continuar assim. Nós vamos ter que traçar agora alguma coisa, uma linha auxiliar para resolver isso. Como? Esse é um ponto fundamental aqui no problema. A gente vai considerar o segmento AF. Na verdade, por que fazer isso? Porque a gente já descobriu que NF é igual a ND, que é metade do lado do triângulo, e, portanto, igual a NA. Então, aqui, ó, vocês suspeitam da existência de um triângulo isósceles. Então, eu vou ligar A com F. É a única razão de fazer isso. Ligo A com F. E aí, o que acontece quando eu ligo A com F? Bom, eu sei, então, como ele é triângulo isósceles, que os ângulos NFA e NAF, esses dois ângulos que eu estou colocando aqui no cursor, eles têm que ser congruentes. Por outro lado, esse ângulo aqui, olha, o ângulo DNF, ele é um ângulo externo em relação a esse triângulo AFN. E, portanto, ele tem que ser igual à soma desses dois ângulos que eu havia acabado de falar iguais. A medida dele é igual à soma desses dois. Como esses dois são iguais, então este ângulo é o dobro deste ângulo, por exemplo, do NFA. Mas, como esses dois ângulos aqui, o DNF, ele está dividido em dois, a gente conclui que o ângulo ENF tem que ser igual, a medida dele igual a NFA. Então, esses dois ângulos têm medidas iguais, onde eu estou botando aqui o cursor. Tá? Isso é importante. Agora eu tiro por N uma perpendicular ao lado AF. Tá? Como esse aqui é um triângulo isósceles, a gente sabe que o ponto G tem que ser ponto médio da base desse triângulo isósceles AF. E como consequência disso, a gente vai obter que esses dois triângulos, o NGA e o NGF, vão ser congruentes. Tem que ser congruentes. Tá? Que seria o caso de lado, ângulo reto aqui, que vai ser reto, e lado, ângulo reto, lado. Os dois são congruentes. Por outro lado, essa figura NGFE é um retângulo, porque aqui eu tirei perpendicular, tá? Eu já tirei que aqui era ângulo reto, e aqui também é um ângulo reto, porque esse ângulo NFG, ele é igual a esse outro aqui, ó, FNE, tem a mesma medida. E a soma deste aqui, do FNE com NFE, esses dois, tem que ser igual a 90 graus, porque o ângulo aqui no vértice E é 90 graus. Portanto, aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto, essa figura é um retângulo, tá? E como consequência de qualquer diagonal, qualquer uma das duas diagonais, divide o retângulo em dois triângulos congruentes. Qual é a consequência disso tudo? Esse triângulo NGF, ele é congruente ao FEN, que é congruente aos outros dois. E o NGF é congruente ao NGA. O que eu acabo tendo aqui? Eu acabo tendo 5 triângulos congruentes. Além disso, uma coisa importante, que esse ângulo aqui, EFG, sendo um ângulo reto, e lá, aqui do lado de cá, o DFM sendo reto, os pontos M, F e A são colineares. Isso aqui é uma linha reta toda. Isso também é fundamental. Por quê? Porque aí eu tenho um triângulo ADM, que é formado por 5 triângulos congruentes, cada um de área igual a 1. Tá? Por outro lado, o ADM é metade esse triângulo ADM é metade do retângulo AHMD. E o retângulo AHMD é metade do quadrado. Ou seja, o que a gente pode ver é que nós temos aqui 4 triângulos congruentes com o triângulo ADM, os 4. Tá? Como cada um deles vai ter 5 triângulos congruentes a esse, no total eu tenho 20 triângulos congruentes. E como cada um deles tem área igual a 1, então a área total do quadrado será igual a 20. Na verdade, aqui eu falei antes que esse triângulo ADM vai ter área 5. 5 vezes 4 vai nos dar 20, que vai ser a área final do nosso triângulo que está aqui embaixo. Ok? Então, vamos recapitular aqui o que foi feito aqui, né? Resumindo, né? E chamando a atenção de alguns detalhes importantes. Nesse problema foram dados como hipótese 3 triângulos contidos num quadrado e congruentes. Foi dito que eles são congruentes, mas não se sabia quais vértices de cada um correspondiam aos vértices do outro. Então, não se sabia quais eram os ângulos e os lados, respectivamente, congruentes nesses triângulos. Na resolução do problema, o que a gente fez em primeiro lugar?
foi determinar essas congruências, quem correspondia a quem. Mas não através de casos de congruência, porque a gente não sabia de início nada, nenhuma igualdade, né, de medidas. O teorema do ângulo externo é que foi a chave para resolver essa questão, para descobrir que os triângulos eram retângulos, né, e depois nós descobrimos também as medidas dos lados correspondentes, né. Então, assim, aqui, ó, isso foi importante. E agora, em seguida, o que foi necessário fazer? Em seguida, foi necessário que a gente entendesse o quanto do quadrado correspondia àqueles três triângulos que estavam lá no topo, no canto superior esquerdo. Ou seja, eles ocupavam quanto do quadrado. Isso foi feito não com um cálculo de área, porque é isso que a gente quer saber, a área do quadrado. O que a gente fez foi descobrir, né, que aquele segmento AF fazia com que os pontos A, F e M eram colineares, e descobri então que a gente tinha o nosso quadrado dividido por 4 triângulos congruentes entre si, e cada triângulo desse era formado por 5 triângulos congruentes aos triângulos dados na hipótese. E daí nós tiramos então que a área é igual a 20. Ok? Uma observação que deve ser feita aqui, que eu não falei antes, é sobre casos de congruência. Tem um caso particular no caso dos triângulos retângulos, tá? No caso do triângulo retângulo, você já tem um triângulo, um ângulo reto, já é um dado. Então, você precisa apenas de duas igualdades, duas congruências entre cada triângulo. Vão ser os casos que a gente vai chamar de cateto-cateto, cateto-ângulo agudo, que pode ser ângulo agudo adjacente, ambos adjacentes ou ambos opostos ao cateto, aos respectivos catetos, e hipotenusa ângulo agudo e hipotenusa cateto. Esses casos todos, eles caem nos casos de congruência anteriores, nos casos lado, ângulo, ângulo e lado, exceto o caso de hipotenusa cateto, que exige uma demonstração à parte. Tá? Bom, e esse problema, como é que ele foi inventado por nós? De onde ele saiu, como é que foi criado? Nós partimos de um problema clássico, conhecido, que é o seguinte: eu tenho um quadrado aqui de lado 1, ABCD, eu pego o ponto M, ponto médio CD, o ponto N, ponto médio AD, isso que é dado, ligamos a M e B a N. O que se pede é calcular a área desse triângulo APN. É o que se pede. Isso é um problema clássico e bem conhecido. Bom, na resolução do problema, a gente tem que usar o fato que os triângulos BAN e o triângulo ADM são congruentes, o que é fácil de ver. A partir daí, a gente consegue descobrir que o ângulo aqui, ó, APN, esse ângulo nesse vértice onde está a mão aqui, o cursor, é um ângulo reto. E sabendo que ele é um triângulo retângulo, portanto, APN, é fácil de ver que ele é congruente, ele é semelhante, tem que usar semelhança, ao triângulo ADM. Por semelhança, a gente acaba tirando essa área daqui, porque a gente conhece a área do triângulo ADM. Tá? A área do triângulo ADM é 1/4 da área do quadrado todo, que é 1 nesse caso aqui. E, portanto, ela vai ser 1/4 mesmo, né? E, por semelhança, a gente acaba descobrindo que esse triângulo tem área 1/20. Bom, mas e daí? E daí? A partir daí, pelo fato de ter área 1/20, uma coisa que nos fez pensar é que 20 vezes 1/20 vai dar 1. Né? Então, nós pensamos, bom, será que é verdade? Eu posso dividir o quadrado em 4 triângulos que são congruentes ao ADM. Será que cada triângulo desses contém 5 triângulos congruentes a esse aqui? Então, foi o que foi pensado, né, nisso aí, e nós, voltando aqui, a figura está aqui embaixo, a gente fez mais ou menos algo inverso, né? A gente tentou descobrir se era possível dividir o triângulo ADM em 5 triângulos congruentes a esse primeiro, que era o problema do triângulo da figura. De fato, a gente tira por D uma perpendicular a M, tá? Por N uma perpendicular a DF, por N uma perpendicular a DF, vindo do ponto E, e prova-se, não é difícil provar, que os 5 triângulos são congruentes entre si. Então, a gente descobre que, de fato, dá para colocar 5 vezes 4, 20 triângulos aqui dentro. Tá? Certo? Bom, o que a gente fez, então, para criar o nosso problema? O nosso problema, então, a gente fez uma coisa inversa, né? A gente fez o quê? A gente diz aqui, né? A gente simplesmente deu os 3 triângulos, foram dados os 3 triângulos como congruentes, e não se disse mais nada, né? Tá? A ideia foi criar um problema inverso, como está escrito aqui, em que os 3 superiores são congruentes, não se dá a relação entre nenhum dos vértices e ambos,
e descobrir, então, qual é a área do quadrado todo. Tá? Então, fui inverter o nosso triângulo, ok? Bom, isso termina esse problema. A gente... o que eu quero falar para vocês é que, em primeiro lugar, primeiro, até a próxima, mas eu também queria falar uma coisa para vocês, que é que essas figuras que estão em movimento lá no começo e agora aqui no final são figuras que não têm nada a ver com o problema que a gente exibiu, mas a gente vai tratar disso num vídeo mais adiante, tá? São figuras bem interessantes, depois vocês observam com atenção o que está acontecendo. E é isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima.